Olá, meninas! Finalmente estou aqui novamente. Nós vamos pintar aqui os 3 hibiscos. Vamos pintar primeiro as folhas. A sombra, sempre eu gosto de fazer com um pouquinho de verde oliva e verde pântano aqui embaixo para dar bastante profundidade, tá? Essa parte para dar mais profundidade. A folha, eu vou passar o clareador, olha, para umedecer um pouquinho o tecido. Vou passar um pouquinho de branco aqui nessa parte de cima. E vou passar o verde aqui, olha. Eu vou sair com esse verde daqui. Olha. Puxando pra ponta. Deixa eu soltar esse pincel. Contorno aqui e vou puxando. Com a tinta de um lado só do pincel, eu vou passar aqui, ó. Passa e vem suavizando. Ó, eu vou acima um pouquinho do risco e já faço como se fosse uma vírgula invertida. Do outro lado, faço a mesma coisa. Cuidado com o excesso de tinta, tá? Lá na pontinha, olha, e puxo. E vou suavizar aqui. Com a tinta de um ladinho só do pincel, assim, você vem fazer um risco. Esse risco que você faz no meio da folha, você nunca pode fazer ele reto. Então, você vem e faz uma leve curvatura. Pra quê? Pra dar movimento nessa folha, tá? Então, com um pouquinho de tinta, você pode fazer isso aqui, ó. Tinta de um lado só, tá vendo que tá de um lado só? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu faço o risquinho do meio. Então, vamos mais uma. Passo o clareador, porque o tecido pede. Quando o tecido é fininho, vocês não precisam colocar muito clareador. O objetivo do clareador é umedecer o tecido para que a tinta deslize com mais facilidade. O branco eu passo aqui. Espalha bem movimentos circulares para que essa tinta penetre no tecido. Saio daqui para lá. Essa tinta.
tinta de um lado só do pincel. Eu vou contornar a minha folha e vou puxando. Não tem problema que saia um pouquinho fora do risco que tá ali. O risco pode estar reto, mas você pode estar fazendo esse contorno. Olha, o risco tá aqui, eu vou sair um pouquinho pra fora pra dar um formato na minha folha. A pontinha tá aqui, eu vou um pouquinho à frente, olha. Só pra fazer um biquinho maior na folha. Olha lá, ó. Um pouquinho de tinta de um lado só do pincel, faço o meio. E aqui, olha, já passo bem. É sempre treinar. Primeiro o clareador. Essa ponta aqui tá pra cima, então ela tem que ter mais luminosidade aqui em cima, né? Então, eu vou passar o branco mais nessa parte de cima. Sempre espalhando bem. Lavo o pincel. E vou passar aqui. Suavizar bem. Não tenha pressa de pintar, tá? Vai com calma, analisa bem, vê se tá ficando legal. Combine bem as cores, pra ficar uma pintura harmoniosa, cheia de vida. Aqui eu vou fazer uma voltinha na pontinha da folha. Vou pegar um pouquinho de branco, vou lá na pontinha da folha, aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Pronto, eu virei a folhinha. Aqui eu quero um pouquinho mais escuro, porque ela tá viradinha, então eu tenho que escurecer aqui um pouquinho. Pra dar a sombra.
aquele risquinho pra fazer o meio. Agora lavar bem o pincel. Então, as tintas. E eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos começar. Vamos pintar primeiro essa amarela, tá? Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Vamos pintar essa amarela. Melhor assim pra vocês, né? Assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar o clareador para umedecer o tecido. Então, vou passar o clareador aqui nas pétalas, olha. Para quem tá começando, eu aconselho que faça pétala por pétala. Quem já tem um pouquinho mais de habilidade, pode fazer assim, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, tá? Então, eu vou passar o amarelo ouro. Vou passar o amarelo ouro. Eu vou deixar esse meio aqui, porque eu vou passar um branco, para dar uma luminosidade no meio das pétalas, tá? Não tenha medo, porque depois você vai finalizar, vai fazer profundidade. O começo é assim mesmo, não se assustem não, tá? Eu pintei pra fora, eu borrei. Não se preocupe com isso. Depois você vai fazer o acabamento, você vai cobrindo aonde saiu fora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um branco aqui pra dar uma luminosidade, ó. Preocupe que depois nós vamos dar retoque, tá? Pra dar um acabamento melhor. Aqui é só pra dar uma pequena luminosidade. Depois nós vamos acertar isso aqui, tá? Não vai ficar assim, não. Então,
aqui, eu vou passando com um pouquinho de amarelo, ó, pra fazer, pra melhorar essa luminosidade. Vai entrar uma tinta na outra, eu vou passando aqui, pra dar essa luminosidade. Meus vídeos saem tudo com barulho de carro, de moto, de ônibus, que o meu prédio, o meu apartamento fica de frente para a avenida, é muito barulho. Então, vou colocar aqui. Aqui. Então, eu vou dar profundidade. O que que eu vou usar para dar profundidade a minha flor? Eu vou usar o vermelho tomate. Vermelho tomate. Então eu vou passar. Peguei o vermelho tomate. Eu vou dar profundidade. Essa parte aqui é por trás, porque aquela pétala tá atrás. Eu passo e suavizo. Essa pétala tá atrás. Eu passo e suavizo. Pode estar lavando o pincel e vindo aqui, ó, suavizando essa marca, não deixar marcada. Suaviza o máximo que você puder. Vai ficar só essa nuance de profundidade. Desse lado e aqui atrás. Lavo o pincel e vou suavizar. Aqui no miolo, no meinho dela, eu preciso de uma profundidade maior. O que que eu faço? Eu vou passar um sépia para dar essa profundidade. Vou puxar em direção à pétala. Passa um pouquinho de amarelo aqui.
Mais um pouquinho. Pra ver a profundidade. Ah, mas eu quero que esse meu hibisco fique mais volumoso. Eu quero mais volume nele. Você vem com um pouco mais de amarelo. E vai passando aqui. Dou um toque aqui com o amarelo. Aqui você pode carregar um pouquinho mais com a tinta amarelo. E vou usar o branco para definir aqui, ó. O branco você define a sua flor, as suas pétalas. Pode estar pegando um pouquinho de laranja. Você pode usar laranja também para dar essa profundidade. Eu vou pegar um pouquinho de laranja. Vou puxar aqui assim. Você vai dar uma profundidade porque ela tá atrás, né? Você dá uma profundidade maior aqui. Sempre suavizando bem. Ah, ficou marcado? Põe um pouquinho de amarelo. Dá um detalhe ali. Aí tem a pontinha aqui, ó, o pistilinho, né? Lembra daquele pincelzinho que eu falei pra vocês?
da pontinha fina, número 6, corta retinho, corta retinho, bem lixadinho, fica assim, tá? Você vai pegar o sépia, vai vir aqui, e sai lá em cima. Então, vamos fazer essa outra flor, depois eu faço a pontinha do pichilo para vocês estarem vendo como é que faz. Esse outro hibisco eu vou fazer com púrpura. Vou usar o clareador, né? A gente tem que usar bastante clareador. Vai ficar bom, né? Então eu vou passar, vou lavar o pincel. E vou passar o clareador nas pétalas, ó. Como é tecido de sacaria, a gente precisa umedecer. Nossa, a tinta, às vezes a gente pega umas bolinhas. Então, tô passando aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de clareador para a tinta deslizar bem. Lembrando que cada tecido é uma quantidade diferente de clareador. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou passar. Não se assustem, meninas, é assim mesmo. Não precisa ficar passando tinta no mesmo lugar. Tem que passar a tinta e já esparramar ela para não secar e não ficar aquela tinta parecendo um plástico duro. Então você passa e já suaviza para ficar uma pintura mais suave, sem estar carregada demais. Ó, passei, esparramei. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o branco e vou dar a claridade no meio do hibisco, das pétalas do hibisco. Então eu pego o branco aqui, ó, passo aqui e já vou passando por toda a pétala.
Não se preocupa, que depois a gente vai dar os retoques. O importante é essa claridade aqui no meio das pétalas. Aí, aqui nós não queremos um hibisco púrpura, né? Então vai ficar mais suave. Vou lavar o meu pincel e vou suavizar aqui dos lados, ó. Usando púrpura, eu vou dar um formato aqui. Eu vou dar um formato aqui. Puxando pra cima. Essas pontas não se preocupe, que depois eu vou passar então aqui você tá. Aqui ainda vou passar o vinho para dar profundidade das pétalas. Então, esse púrpura que eu tô passando é só para dar um retoque em cima do branco. Porque aqui ainda vem o branco. Vou fazer esse detalhe aqui. Vou usar o vinho para dar a profundidade. Então, nós vamos retocar aqui, tá? Então, aqui eu passo púrpura. Aqui você não coloca o clareador porque nós precisamos de profundidade. Então, se coloca o clareador, ele fica clarinho e não dá o efeito que a gente precisa. O vinho eu vou passar aqui, ó, e vou dar profundidade aqui. Aqui. Sempre que você passa um tom mais escuro para dar profundidade, então você não deixa marcado, tá? Você passa e você suaviza. Suavizo. Aqui eu preciso de mais vinho. Passo e suavizo. Você pega um pincel mais durinho
dar o tom com o branco. Passei o branco e vou puxar o passo. Vou puxar aqui. Leves pinceladas com púrpura, você põe aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sépia na profundidade aqui, no meio. Aqui, ó, pra dar um pouquinho mais de profundidade. Com o pincel número 6, chatinho, falei, vocês vão fazer um pistilo. O pistilo da amarela é assim. Vou fazer o pistilinho da amarela. Eu vou usar um pincel redondinho, pode ser qualquer pincelzinho. Você vai colocar o amarelo. Eu vou colocar em grande quantidade. O que você vai fazer aqui? Você vai dar batidinhas, ó, formando um pistilinho. Não tem problema que ele fica grossinho. Com sépia vai dar
pouquinho de branco na parte de cima, para dar luminosidade. Bato o amarelinho, ó, fazendo o picheiro. O sépia. E um pouquinho de branco. Amarelinho. O sépia. E um pouquinho de branco. Então é isso, meninas. Espero que tenham gostado. Desculpe a demora para postar esse vídeo. Eu vou pintar, o próximo vídeo que eu vou fazer são hortênsias, tá? Espero que vocês gostem. Olha isso aqui, tá vendo? Esses são os hibiscos. Tá? Um beijo a todas, até a próxima.